Me chamo Maria Augusta e moro no estado de São Paulo. Esse relato que irei contar a todos era contado pela minha falecida avó, que carinhosamente chamávamos de Vó Rosa. Minha família sempre foi muito unida, e quando chegava o mês de aniversário de minha falecida avó, a família sempre se reunia e comemorávamos ao lado dela. Minha avó foi criada em uma casa muito simples, e por mais que tentássemos trazê-la para perto de nós, ela nunca quis deixar a casa que morava. Apesar da idade avançada, imaginem uma senhorinha com uma saúde de ferro. Quando acontecia de ficar doente, tomava somente remédios naturais que eram feitos com ervas que vinham direto da natureza, ou de um pequeno quintal que tinha em sua casa. Minha avó morava em um assentamento de terras, conhecido como Pinheiral, que ganhou esse nome devido à quantidade de pinheiros que tem ao redor de toda a extensão do assentamento. Ela nos contava que a região que ela morava bem antes de ser um assentamento era uma grande comunidade de famílias que se reuniram para viver do plantio de mandioca e farinha de trigo, e que uma vez por ano, entre o mês de junho e agosto, a comunidade se reunia para a colheita e depois processavam tudo que era colhido em uma casa de farinha, construída pelos próprios moradores. E lá preparavam de forma artesanal a goma de mandioca que era utilizada para o preparo de farofa, biju e tapioca. Minha avó dizia que em todo o tempo que utilizaram a casa de farinha, nunca tiveram nenhum tipo de surpresa, mas passado algum tempo, algumas pessoas que também viviam na mesma comunidade começaram a relatar que por algumas vezes tinha sido avistado um animal que possuía a aparência de um enorme cão, e que esse animal por muitas vezes foi avistado andando próximo à casa de farinha. Como muitas pessoas faziam a colheita durante o dia e estocavam, deixavam de processar tudo que era colhido durante o dia para fazer esse trabalho à noite, pois era mais tranquilo e também mais fresco. E com isso os avistamentos da tal criatura passou a ser mais frequente. Então, quando foi uma manhã depois de caminharem próximo a 1 hora, quando estavam chegando até a casa de farinha, tiveram uma desagradável surpresa. Tão logo se aproximaram, já era possível encontrar próximo à casa de farinha muitas sacas extraviadas por todo o local. E quando entraram na casa de farinha, a visão que tiveram era de muitos dias e noites de trabalho perdido. Tudo estava derramado por todo o local. Ninguém tinha uma resposta para todo o estrago que foi feito em uma noite. Então, para evitar novas perdas, em reunião com a liderança do assentamento, foi decidido que a casa de farinha, toda noite que não estivesse ninguém trabalhando, sempre ficaria algumas pessoas cuidando de tudo que era processado e também fazendo a segurança do lugar. Certa noite, como tinha sido dito, alguns homens estavam fazendo a segurança e tiveram o desprazer de serem confrontados por uma fera, que eles relataram ser um lobisomem. Diziam que a fera que os atacou era um animal esquelético, pedia muito e andava arqueado, de forma que parecia estar andando assentado sobre as próprias pernas traseiras, e que no momento em que a fera os viu, começou a andar pela mata ao redor da casa de farinha, e só precisou de um momento de descuido para serem atacados. Minha avó dizia que era costume acordar ainda de madrugada, preparar um café bem forte e depois de se alimentar sair da casa ainda no escuro e encontrar o povo por ruas estreitas feitas na mata, e todos irem juntos em direção à casa de farinha. Era próximo às 5h30 da manhã, quando notaram que alguma coisa os acompanhava na mata. Conseguiram ver um jovem, que nunca tinha sido visto na região. Dizia ela que aquele jovem estava totalmente nu, e no momento em que minha avó gritou em sua direção, ele entrou mata dentro e sumiu em uma enorme imensidão verde. E logo que chegaram na casa de farinha, encontraram alguns homens feridos, e os que estavam bem, estavam cuidando dos companheiros. Então, depois que minha avó ouviu tudo e ver aquele jovem na mata, teve certeza que o animal que era visto pelas redondezas era um lobisomem. Aquele dia ninguém trabalhou. Muitos tentavam achar uma forma para afugentar a fera, enquanto outros voltavam até suas casas e retornavam com as carroças carregadas de palanques e arames para rodear a casa de farinha. Muitos homens procuravam pontos estratégicos. Depois de algumas horas arrumando tudo, era só esperar a noite chegar e aguardar o aparecimento da fera. Então, depois de algumas horas, todos que iriam ficar na casa de farinha
começaram a caminhar até onde iam ficar. E quando foi próximo às 11 da noite, perceberam que algo se movimentava rapidamente na mata. E não demorou muito para que todos percebessem que a casa de farinha estava sendo observada. Todos sabiam que o que estava à espreita não era qualquer animal da mata. Minha avó falava que em alguns momentos era possível ver aquela fera correndo em pé como uma pessoa, por entre a vegetação escura. E aos poucos ia se aproximando. Como a casa de farinha foi cercada, eles acreditavam que aquele ser não iria conseguir entrar. Foi então que em um determinado momento, aquela fera chegou perto da cerca de arame e a pulou sem nenhuma dificuldade. A lua estava alta no céu e a claridade facilitou que todos conseguissem ver aquela fera. Aquilo tinha o corpo de uma pessoa de porte médio, coberto por pelos que pareciam maçarocados pelo corpo todo. Seus braços, no momento em que aquilo se colocou em pé, chegavam próximo ao chão. Suas mãos eram deformadas e seus dedos eram enormes e com grandes garras curvadas para dentro. Minha avó sempre nos contava essa passagem. Ela falava que uma coisa que ela nunca esqueceu depois que viu o lobisomem era o seu rosto. Parecia um cachorro deformado, com a sua boca alongada para frente e pele toda cheia de marcas e cicatrizes. Aquilo andava devagar ao redor de toda a casa de farinha, e quando ouvia qualquer barulho, olhava na direção e erguia suas orelhas. Todos ficaram em silêncio, e foi então que todos viram o porquê aquele cão do inferno estava invadindo a casa de farinha. Aquela fera rasgava as sacas de farinha e se deitava sobre tudo. Bem devagar, alguns homens começaram a cercar o local. E quando aquele ser do inferno notou a movimentação, tentou correr em direção à mata. E antes que conseguisse fugir, foi atingida por uma enorme estaca de madeira. Aquela fera se debatia no chão e urrava de uma forma que seus gritos ecoavam no silêncio da noite. E antes que aquilo conseguisse escapar, alguns homens jogaram uma enorme rede de corda sobre aquela fera. E com isso, todos que estavam ali apedrejaram aquela coisa. Isso já era próximo às 5 da manhã, quando aquela fera conseguiu escapar da rede e fugiu. Era possível ouvir os grunhidos longe que aquilo soltava. E não demorou muito para tudo voltar a ficar em silêncio. Amigos, eu me lembro bem da minha vozinha falar que tão logo o povo saiu de suas casas e faziam o caminho de sempre até a casa de farinha, disseram ter encontrado novamente aquele rapaz que estava na mata. E também falaram que dessa vez ele andava na estrada e estava bastante machucado. Então, no momento que passou pelo povo, foi-lhe perguntado se ele precisava de ajuda. Aquele rapaz somente olhou para todos e não respondeu nada. Baixou sua cabeça e continuou o caminho. Depois disso, nunca mais se ouviu falar de avistamentos ou comentários do lobisomem da casa de farinha. E aquele rapaz também nunca mais foi visto por aquelas bandas. Amigos, minha falecida avó, como falei, já é falecida. Ela era uma mulher criada de uma forma dura, uma verdadeira guerreira. E digo mais, sempre que ela nos contava essas passagens, vivenciadas por ela, não somente eu, mas toda a nossa família enxergava a verdade nos olhos da nossa vozinha. Boa noite.